Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Banco Central, nesse segundo dia do evento do Conexão Pix, segunda edição do Conexão Pix. Hoje, aqui na tarde, agora das 3 às 4 horas, estarei eu, Breno Lobo, um dos integrantes aí do time que está responsável pela implementação do Pix no Brasil. Está aqui comigo o meu colega Ricardo Mourão, também faz parte aí desse time responsável pela implementação do Pix. Hoje, como vocês já devem saber, essa é a nossa sessão de Pergunte ao Banco Central. A ideia dessa nosso encontro aqui hoje à tarde é essa oportunidade para a gente discutir assuntos de contexto geral, regulamentação, integração dos negócios de tecnologia. Vamos tentar dar um foco para a parte do varejo, que é o foco dessa segunda edição Pix, voltada ao varejo, mas a gente não se furtará de responder outras eventuais perguntas de outras pessoas, participantes, enfim. Como vocês sabem, entrem lá na página do Pix, no site do Banco Central. Lá tem muitas informações, tem um FAQ, links, manuais técnicos, regulamentação, deem uma lida. Para os iniciantes, o FAQ é muito importante. Lá tem o beabá do Pix, como as pessoas vão poder fazer um Pix, receber um Pix, sejam pessoas físicas, sejam empresas. Então, deem uma lida com cuidado. Muitas das suas dúvidas vão ser respondidas nesse FAQ. Mas, mesmo assim, se vocês ainda permanecerem com dúvidas após ler o nosso site, por favor, estamos aqui durante 1 hora para responder suas dúvidas. Enviem suas dúvidas para o nosso e-mail do Conexão Pix, é o pixeventos@bcb.gov.br, mais uma vez, pixeventos@bcb.gov.br. Vamos tentar responder o maior número de perguntas possíveis. Geralmente não conseguimos, já que chegam muitas perguntas. Para começar, como a gente ainda não tem perguntas neste momento, eu vou começar fazendo algumas perguntas que deixaram de ser respondidas na sessão de ontem à tarde. Então, vou fazer aqui, antes de passar a primeira palavra para o Mourão responder, eu vou fazer um bate-bola aqui bem rapidinho, de perguntas rápidas e fáceis de serem respondidas, que ficaram sem ser respondidas ontem. Primeira pergunta é: o Pix será obrigatório? A resposta: não, o Pix não é obrigatório. O Pix é mais um meio de pagamento à disposição da população. Faz um Pix quem quiser, recebe um Pix quem quiser. O Pix deve ser obrigatoriamente disponibilizado para os clientes daquelas instituições com mais de 500 mil contas transacionais, que são aí as principais instituições financeiras de pagamento do país. São aproximadamente 34 instituições, mas hoje, como vocês podem ver, conferir no nosso site, lá tem toda a listinha de todos os participantes, todas as instituições em processo de adesão Pix. A gente tem cerca de 940 instituições atualmente em processo de adesão. Outra pergunta rapidinha: o Pix, cada Pix emitido sob forma de cobrança deve ser comunicado para o Banco Central? Não temos a mesma lógica do boleto, relacionado à nova plataforma de cobrança. É uma lógica diferente, a gente ainda está definindo os detalhes. Outra pergunta rapidinha: o cadastro da chave é obrigatório? Não, o cadastro da chave não é obrigatório, não é preciso fazer nada para poder iniciar um Pix. O cadastro da chave serve para queira cadastrar nenhuma chave, você ainda consegue receber um Pix pelos meios, pela inserção manual dos dados, como a gente está falando, que é como a gente endereça até de hoje. Você passa todos os seus dados bancários para a pessoa que precisa te fazer um Pix, ela insere aqueles dados manualmente e você consegue receber o Pix mesmo sem ter uma chave. Outra pergunta rapidinha: no varejista pode usar Pix para pagar o atacadista, ou a facilidade está centrada no cliente consumidor final? Sim, claro que pode. Aqui o Pix está sendo criado para atender todos os casos de uso, não só para recebimento, mas também para iniciar o Pix, seja pessoa física, seja uma empresa, seja o governo. Então, também o varejista pode usar para pagar fornecedores, para pagar seus funcionários, enfim, qualquer pagamento que o varejista faça, ele pode fazer um Pix também para fazer esses seus pagamentos e transferências. Uma pergunta: faz sentido para o varejo virar fintech? Aí cabe a cada varejo decidir se vale a pena ofertar uma conta de pagamento pré-paga para os seus clientes e os custos e benefícios associados a essa opção. Então, não existe uma resposta correta para essa pergunta.
tá? Cada varejista deve fazer a sua própria análise e ver se vale a pena ou não migrar para esse modelo de negócio. Outra chave rápida, outra pergunta rápida. O que acontece se eu perder a chave Pix? No pior dos casos, alguém me paga? Como eu falei anteriormente, você consegue receber um Pix fornecendo todos os dados da sua conta bancária, né, seu CPF, o nome do seu banco, o número da sua agência, o número da sua conta, o tipo da sua conta, que a pessoa vai conseguir fazer um Pix. Agora, esse negócio de perder a chave, vai ser mais difícil você conseguir perder sua chave Pix, porque em cada participante do Pix existirá ali no aplicativo um ambiente específico sobre o gerenciamento de suas chaves naquele banco, naquela instituição específica, que a gente está chamando de minhas chaves. Lá, entrando nesse ambiente, você consegue visualizar todas essas chaves que você tem naquela instituição, ou então você consegue a listinha de todas as suas chaves por meio do Registrato, né, que é um serviço ofertado pelo Banco Central. É só procurar o Registrato lá na página do Banco Central, que você consegue entender o que é esse serviço, né, as informações que o Banco Central disponibiliza por CPF, por CNPJ para os cidadãos brasileiros. E um desses serviços que vai ser disponibilizado já em novembro é a relação de todas as chaves cadastradas em todas as instituições do sistema financeiro. Por fim, antes de fazer uma pergunta mais complexa para o Mourão, tem um aqui que é interessante também: só posso fazer um Pix se tiver um aparelho celular? E essa resposta é muito boa: não. A resposta não. A construção do Pix está sendo para que o telefone celular seja o principal instrumento de pagamento. E a obrigação de ofertar o Pix, a gente está fazendo essa obrigação para ser ofertado por meio dos aplicativos e dispositivos móveis, né, dos aplicativos de telefones celulares. Mas isso não impede, né, a critério de cada participante do Pix, ofertar a iniciação do Pix no Internet Banking, no ATM, no próprio caixa, em correspondentes bancários. Aí vai depender de cada participante, da forma como ele vai disponibilizar a iniciação do Pix para seus clientes. Agora sim, Mourão, seja muito bem-vindo para essa sessão de Pergunte ao Banco Central. Vou fazer uma pergunta que chegou ontem, tá? Que veio do Rodrigo Vetri. É uma pergunta específica, né? Que é bom, é bem focada no varejo. Ele diz aqui, né, que ele tem uma solução de ponto de venda para várias empresas e ele gostaria de saber, né, como, né, essa solução, que é como se fosse um ERP, uma software house, ele desenvolve soluções para varejistas. Ele quer saber como ele faz para gerar o QR Code do pagamento para o Pix. E também como ele faz essa geração, né, da cobrança para os clientes dele, né, por meio desse QR Code, e também como ele vai conseguir receber a confirmação da transação. Então, Mourão, você consegue explicar um pouquinho aí sobre essa dúvida do Rodrigo Vetri, desculpe, por favor? Obrigado, Breno. Acho que dá para pelo menos dar alguns insights aqui sobre as perguntas dele. Rodrigo, o Banco Central está trabalhando numa padronização de uma API, tá? E essa API, que está em estágio final aí de especificação, inclusive contando aí com a ajuda do nosso Departamento de Tecnologia da Informação, ela vai tratar dessas questões de geração desses QR Codes, principalmente naquilo que diz respeito aos QR Codes dinâmicos, e também nessa questão da confirmação, então, desses pagamentos, ou recebimentos, melhor dizendo, dessas transações pelo Pix. Então, a ideia é que, por meio de uma API padronizada, essas soluções de software, ERP, automação comercial, possam consumir essas APIs dos participantes do Pix, né? E, ao consumir essa API, ele conseguir gerar esse QR Code ou então confirmar o pagamento da transação. Preciso, né, deixar claro que o Banco Central, ele mesmo não vai estar provendo essa API, né? Na verdade, então, são os participantes do Pix que vão prover. E essa preocupação de padronizar, ela, a um lado, ela quer facilitar esse esforço dos desenvolvedores dessas soluções de automação comercial ERP, de não ter que ficar desenvolvendo uma API diferente para cada um dos 900 e tantos participantes do Pix. Então, a gente dá um padrão, desenvolveu para um, em tese, você desenvolveu para todos, e com isso a gente tem um ganho significativo no desenvolvimento dessas soluções para acessar a API, e, por outro lado, também sobre a ótica do usuário, aquele que está recebendo
esses pagamentos e quer usar essa API para gerar o QR Code, para confirmar os pagamentos, também facilita, porque ele não fica preso. Meu desenvolvedor fez para o A, se amanhã o B estiver me oferecendo um pacote de serviço melhor, eu não posso mudar, porque o custo é muito alto. Ou seja, a gente também não tem nada disso, né? Você pode mudar relativamente fácil. Existe um processo, claro, de homologação do PSP em relação ao usuário, para a solução do usuário, para garantir um mínimo de segurança, mas o que a gente vê é um processo, então, bem simplificado quando comparado aí ao que seria APIs individuais. Essa oferta dessa API, nesse primeiro momento, ela não é mandatória para todos os participantes do Pix, então ela vai ser feita com uma base voluntária, mas lembrando que quem quiser prestar esses serviços de geração de QR Code, confirmação de pagamentos no âmbito do Pix, vai sim ter que seguir essa API padronizada aí pelo Banco Central. Tá? Eu acho que o grosso da pergunta eu respondi, Breno. Valeu, Morão. Antes de continuar, tem uma pergunta aqui relacionada para eu complementar a sua resposta, mas antes disso, só reforçando o e-mail novamente, tá? pixeventos@bcb.gov.br, mandem suas perguntas. E outra coisa que eu esqueci de falar na abertura é que a gente recebeu algumas perguntas sobre a gravação, né, dessas sessões. Então, aqui todas as sessões de Pergunte ao BC e todas as sessões dos painéis que estão ocorrendo aqui no Conexão Pix estão sendo gravadas e estarão disponíveis aí no YouTube do Banco Central para vocês poderem acompanhar a qualquer momento. Voltando aqui para as perguntas, tem uma aqui relacionada com a API de recebimento. Eu vou complementar um pouquinho, lá do Igor Gabriel. Ele coloca que ele é um desenvolvedor independente de aplicativos e atua como MEI. Ele queria saber, né, se ele for desenvolver um aplicativo para a barraca de frutas da esquina, por exemplo, para que ela possa gerenciar suas vendas. E vender usando o app que ele desenvolve integrado com o Pix. Ele quer saber como é que ele faz isso. Né? Ele precisa vincular a aplicação dele diretamente ao sistema de pagamento, ao Pix, ou ele utiliza algum gateway de pagamento, como é feito hoje em dia. E ainda pergunta sobre essa tarifação, né, pelo uso desse gateway. Então, o complemento ao Mourão, assim, a pergunta do Igor é o seguinte: você pode também virar um emissor de moeda eletrônica, né, uma instituição de pagamento, e ofertar uma conta para a barraca de frutas. Isso aqui é uma solução mais complexa, digamos assim, né? Tem todos os aspectos regulatórios envolvidos em se tornar uma instituição de pagamento, ainda que não autorizada, porque não atingiu os limites para autorização, mas é sempre uma opção, né? A banquinha de fruta teria uma conta de pagamento pré-paga e você estaria ofertando, e aí, obviamente, tem todas as questões envolvendo a essa opção de negócio. A opção mais comum é o que o Mourão falou, né? Você não se vincula diretamente ao Pix, às infraestruturas do Pix, né? A infraestrutura de liquidação, a base de dados de endereçamento do Pix. Você vai, via API, se conectar aos participantes do Pix para poder gerar o QR Code para a banquinha de fruta, para conseguir capturar quando algum recurso for creditado e conseguir fazer a conciliação de pagamento por meio dessa API de recebimento que Mourão acabou de explicar. Sobre a tarifação, isso é algo que ainda a gente está definindo, tá? Como é que vai ser a tarifação por essa conexão na API. Então, ainda não dá para adiantar para vocês exatamente como vai ser essa tarifação. É algo que deve estar saindo nas próximas semanas, e aí vai ficar... É algo que a gente está discutindo, né, atualmente, e aí vai ficar mais claro sobre como será essa tarifação pelo consumo das APIs que os participantes do Pix vão disponibilizar. Mais uma para o Mourão, mudando de dúvida agora, vamos para casos de disputa, que vem lá com a Edna de Oliveira Pereira, também pergunta de ontem. A pergunta dela é se em caso de fraude, qual a instituição ou empresa será responsabilizada e como fica o cliente que foi prejudicado. Quer saber como funciona, né, que a gente entende hoje em dia como é que acontece no mundo dos cartões. Então as pessoas querem saber também quando tem algum tipo de conflito aí, como o Pix vai lidar com esse tipo de coisa. Mourão, por favor. Obrigado, Breno. Edna, né? Edna, é o seguinte, né? É claro, o arranjo ele tem as suas regras, suas obrigações aos participantes, né? Aquele dever de zelo pela segurança das transações, de tal forma a minimizar a fraude. Também existe, claro, aquele dever de zelo por parte dos próprios usuários do Pix, né?
de tomar o cuidado ao usar as interfaces que o prestador de serviço de pagamentos dele provê. Então, de uma forma geral, a gente tem esse arcabouço que prevê essas obrigações de zelo, mas é claro que situações ocorrem, a gente sabe, mesmo no mundo de cartões, que é uma coisa já bem consolidada, até hoje a gente tem, e a gente precisa lidar com isso. Em relação a esse ponto específico, o que eu posso te dizer é que, assim, já tem uma previsão genérica no regulamento e a gente está elaborando, né, o manual de resolução de disputas. A previsão também em breve a gente vai estar divulgando esse manual, salvo engano, a previsão é outubro. Eu não vou te precisar aqui a semana, mas em outubro a gente deve estar divulgando então esse manual de resolução de disputas, onde isso vai ficar bastante claro para os participantes e também para os usuários como é que eles têm que agir em relação a esses casos. E complementando, eu e o Mourão, neste momento exato, a gente está, inclusive, faltando a reunião que a equipe aqui interna do Banco Central está discutindo como será a consulta sobre essa resolução de disputas dentro do Pix. A gente deve enviar uma consulta, provavelmente na semana que vem, para os participantes do Fórum Pix, né, sobre a forma de o Banco Central atuar nessa resolução de disputas dentro do Pix. Está acontecendo neste momento a reunião para fazer essa definição, né? Então, esse é um assunto que vai ter novidades aí nas próximas semanas, e deixar bem claro que isso que o Mourão está falando é quando tem uma disputa, né? Quando uma parte não concorda com a outra parte. Quando você tem uma situação, comprei um produto, o produto veio quebrado, eu consigo, pelo serviço de atendimento ao consumidor daquela loja que me vendeu aquele produto, requerer meu recurso de volta, explicar para ele que o produto veio quebrado, e se ele concordar com isso, ele consegue me devolver os recursos facilmente pelo Pix. É uma transação específica de devolução, isso não se configura como uma disputa, né? Então está fora do escopo desse manual de resolução de disputa que o Mourão falou. Essa devolução amigável já está prevista, já vai estar disponível em novembro, quando as duas partes concordarem, o recebedor, né, da transação original, ele pode simplesmente comandar uma devolução e resolver facilmente aquele problema, né? Não dá para falar em disputa porque houve uma concordância entre as duas partes. Uma pergunta aqui relacionada também à segurança, mas aqui vai para a questão do aparelho celular. A pergunta do Roger Pellegrini é como fica a questão da segurança caso o aparelho, né, do pagador, o equipamento do recebedor sejam de alguma maneira clonados. Eu vou responder aqui sobre o que eu entendo de clonado, né? Que eu estou entendendo que, de alguma forma, o meu telefone, alguém pegou o número do meu telefone e tem acesso ao número do meu telefone. Com o número do meu telefone, essa pessoa não vai fazer absolutamente nada em relação ao Pix. Porque para fazer tudo em relação ao Pix, eu preciso estar em ambiente logado da instituição na qual eu tenho conta. Então, eu preciso colocar minha senha no aplicativo da minha instituição, eu preciso botar meu dedo, né, se eu tiver biometria no meu telefone celular para me logar, fazer reconhecimento facial, enfim, depende da forma de autenticação digital. Então, clonar um número de telefone celular não significa nada. A pessoa pode querer clonar e querer registrar esse telefone no nome dela, ela também não vai conseguir, porque ela não tem eventualmente ela pode abrir uma conta no seu nome, então é um grau de fraude e falsificação muito mais rebuscado, né? Não é mero a clonagem do número de telefone celular. Tem que clonar o número de telefone celular e tem que conseguir abrir uma conta no seu nome. Então tem que fraudar seus documentos, etc. Passar pela abertura de uma nova conta para você poder conseguir, né, associar o número de telefone celular a essa conta falsificada que você criou. Então tem esse elemento de segurança. E, obviamente, quando eu for transferir o dinheiro para o Roger teve o telefone clonado, teve uma abertura de uma conta no nome dele, eu vou lá transferir o dinheiro para o Roger, quando eu receber na minha telinha um nome, se não, obviamente vai ter que ser uma coisa que tem que ser uma conta no nome do Roger, para aparecer lá o nome do Roger. Se não for o nome do Roger, vai aparecer algum nome lá estranho, que não é o Roger, e também tem essa camada adicional de segurança. Então, obviamente, nenhum sistema, nenhum arranjo de pagamento é 100% seguro em relação à fraude, mas a gente tem aí algumas camadas de segurança importantes que ajudam a deixar o Pix bem robusto. Deixa eu voltar aqui para Deixa eu só aproveitar aí e fazer de novo a propaganda do Registrato. O Registrato também divulga para o cidadão quais são as instituições onde ele tem conta.
Então, se você tiver uma suspeita de que, eu acho que alguém abriu uma conta aí, também pode usar o Registrato para saber, epa, tem uma conta aqui que não é minha e tomar as devidas providências, tá? Tem um aqui sobre conciliação do recebimento, né? A gente já falou bastante sobre a API. Eu vou passar aqui para uma que é boa, né? Uma dúvida bem básica, mas é boa. Vou passar aqui para o Mourão. É necessário ter uma conta corrente ou conta de pagamento ou conta de poupança, né? Já deixando claro quais são as contas que podem fazer ou receber um Pix. Ele precisa ter uma conta exclusiva para pagamentos e recebimentos via Pix. Ou não, é a conta normal, usual, que a pessoa usa no dia a dia, que ele faz e recebe o Pix. A ideia do Banco Central é que você use exatamente a conta que você já tem hoje para poder enviar e receber Pix, tá? Então, de novo, como o Breno falou, se a sua conta de poupança, a sua conta de depósitos normal lá no banco, né, a conta corrente que a gente chama, ou se é uma conta de pagamento, numa instituição de pagamento, então essa conta, se esse lugar onde você tem essa conta participa do Pix e a chance é muito grande, dada a quantidade de participantes, você não precisa fazer mais nada, então, para acessar o Pix, tá? Transação normal, vida que segue. Mourão, vou continuar com você aqui no vencimento Pix cobrança da Elaine, tá? Já que essa aí foi muito fácil, você respondeu muito rápido. Essa pergunta também é bem comum, né? Porque a gente está acostumado às transações de segunda a sexta no sistema bancário. E o Pix não tem horário comercial, né? Você pode fazer um Pix sábados, domingos, feriados, de madrugada. Existem vencimentos de contas, de faturas que caem no sábado, etc. Então, a pergunta aqui da Elaine é essa, né? Como é que isso funciona no Pix? O pagamento pode ser prorrogado para o próximo dia útil? Ou se cair no sábado eu tenho que pagar? Como é a contabilização desses lançamentos? Enfim, dá uma geral para a gente sobre isso, por favor. Joia, Elaine, obrigado pela pergunta. Essa pergunta realmente é muito legal. A gente tem muita gente mesmo manifestando essa dúvida. E deixando claro, a gente tem até lei, acreditem se quiser, tem até lei falando sobre isso. Então, se o pagamento cai num fim de semana ou num feriado, tá? Não precisa se preocupar. Ainda que você possa usar o seu Pix para pagar se quiser, né? Você pode pagar só na data, né, do primeiro dia útil seguinte, você não precisa pagar naquele dia. E em termos de contabilização, que o Breno comentou também, tudo se passa para o banco como se você tivesse pagado no primeiro dia útil seguinte, tá? Porque nem o banco pode também assumir o pagamento naquela data. Inclusive juros, essa coisa toda, né? Feriado, fim de semana, não tem nada de juros, mesmo com o Pix aí, tá? O Pix não mudou a lei, o Pix facilitou aqueles pagamentos que a gente já faz hoje em dia. Se a gente pensar, hoje, né, se eu tiver uma conta onde eu tenho um cartão de débito, eu também pago o cartão de débito no sábado. Se vocês tiverem curiosidade de olhar no extrato de vocês vão ver que paguei no sábado, paguei no domingo, vai aparecer como se eu tivesse feito a compra na segunda, e é isso que vai continuar acontecendo lá no Pix. Então, a conta não vence no feriado, não vence no fim de semana, só no dia útil. Valeu, Mourão. Deixa eu responder essa aqui do Elvio Azeca sobre desbancarizados. Ele quer saber quais são as opções para um não bancarizado utilizar o Pix. Então, o ponto positivo do Pix em relação à inclusão financeira da população brasileira é justamente esse. Ele vai permitir uma bancarização, e aqui eu vou falar o que entendo por bancarização, é você ter uma conta em alguma instituição e conseguir consumir os serviços de pagamento, serviços financeiros ofertados por aquela instituição. No Pix, o pagamento é sempre de conta para conta. Então, necessariamente, você precisa ter uma conta em alguma instituição. Só que não é uma instituição bancária, não preciso ter um banco para ter uma conta. Eu posso ter uma conta de pagamento pré-paga em uma fintech, uma instituição de pagamento, enfim, né? Não é um banco, apesar da gente usar esse termo bancarização, né? A gente aqui no Banco Central a gente costuma usar o termo cidadania financeira, né? E das frentes da cidadania financeira é a inclusão, ter uma conta. Então a gente acredita que uma das externalidades positivas do Pix é propiciar um ambiente aberto com muitas instituições, como eu falei no começo, são mais de 900 atualmente em processo de adesão. Então a gente está vendo, está acompanhando que tem várias dessas instituições que estão focadas nesse nicho de mercado.
de pessoas, de empresas, de MEIs mal servidos ou que estão fora do sistema financeiro hoje em dia, elas estão focadas nesse nicho de mercado, e que vai ser fácil, né? Fica mais simples você abrir uma conta de pagamento pré-paga, menos burocracia. Né? Em geral, as tarifas são menores quando existe tarifa. Então, tem todo esse processo, né, a criação de todo esse ambiente que vai facilitar esse processo de ter uma conta para fazer um Pix. Mas não dá para fazer um Pix se não tiver uma conta. Tá? Tem que ter uma conta, a lógica por trás do Pix é de conta para conta. Breno, se eu puder comentar um pouquinho, é até interessante saber, Claro. nessas contas de pagamento pré-pagas, existem contas simplificadas, tá? Elas têm alguns limites de transação, mas principalmente quando a gente está pensando nessa turma desbancarizada ou com serviços mal prestados, pessoal, digamos assim, com transações de menor volume, essas contas são abertas com uma quantidade mínima de documentos e isso já está, inclusive, regulamentado pelo Banco Central já tem bastante tempo. Então, isso também facilita esse processo. E, de fato, a conta do banco ela é relativamente cara porque o banco tem que ter um tantão de obrigações complexas que ele tem que fazer para abrir essa conta para você. Mas essas contas simplificadas com limites dessas transações, a abertura é bastante simplificada e ajuda bastante, inclusive se você quiser usar o Pix para pagar as suas obrigações, receber, enfim. E até nessa onda que a gente teve agora, né, dessa inclusão por conta do pagamento dos benefícios relacionados ao coronavírus, todas as pessoas que estão recebendo esse benefício tiveram que abrir uma conta, né, para poder receber esse benefício. Você conseguirá fazer um Pix por meio dessas contas, elas são contas transacionais, então é mais ou menos esse processo, né? As pessoas de mais baixa renda viram como não é muito complexo abrir uma conta hoje em dia, você não precisa ir numa agência bancária, você consegue fazer tudo digitalmente. E esse processo foi uma evidência bastante grande para a gente de que pessoas de mais baixa renda também têm acesso a telefones celulares, conseguem baixar um aplicativo mais simples e vão conseguir iniciar um Pix, fazer um Pix ali dentro daquele aplicativo. Então, até a conjuntura atual também favorece esse movimento de bancarização. Deixa eu responder um aqui sobre fraude relacionada à notificação de infração, né, quando tem alguma suspeita, tem a ver com a funcionalidade que a gente vai ter no DICT, da base de endereçamento. Ele quer saber como isso se dará na prática, né? Como é que essa chave vai ser notificada, uma vez que essa chave foi informada como uma suspeita de fraude ou lavagem de dinheiro, se todas as demais chaves relacionadas a essa pessoa serão automaticamente marcadas. Então, deixa eu explicar mais ou menos como vai ser isso. Então, a gente tem uma funcionalidade, né, no nosso sisteminha da base de endereçamento, né? Ele é chamado de DICT, é o que permite que eu consiga identificar os dados da sua conta por meio da chave Pix, né? Eu consigo atrelar o número de telefone celular, por exemplo, a um banco, agência, conta, tipo de conta. Então, tem essa funcionalidade de notificação de infração. Quando um participante do Pix perceber alguma transação e que tem alguma suspeita de fraude ou suspeita de infração à regulação de PLD e financiamento do terrorismo, ele pode notificar o DICT essa infração. Obviamente, ele vai notificar para outra ponta que está participando da transação, né, para o participante recebedor, por exemplo. O participante recebedor vai receber aquela notificação, vai analisar para ver se de fato aquele seu cliente está envolvido em alguma transação fraudulenta ou que esteja em desacordo com a regulação de PLD. Se esse for o caso, né, se for de fato verificado que se trata de uma fraude, esse participante pode enviar uma mensagem para o Banco Central marcando essa fraude, né, essa chave, a chave na qual foi constatada aquela transação. Quando ele faz isso, o Banco Central vai marcar aquela chave, vai marcar o CPF ou CNPJ atrelado àquela chave e vai marcar o número da conta vinculado àquela chave. Isso vai ser uma informação que o Banco Central vai passar. Então, da próxima vez em que essa chave for usada para fazer alguma transferência, o Banco Central vai passar a informação, ó, essa chave tem 5 notificações de infração, esse CPF tem 10 notificações de infração, essa conta tem 10 notificações de infração e já foram liquidadas 10 transações nessa conta. Então, você consegue aí, cada participante consegue ver, ó,
10 de 10, aparentemente, de fato, essa conta é fraudulenta. Então, eu estou dando informação, o Banco Central dá uma informação para que o participante do Pix consuma essa informação e decida se aquela transação é fraudulenta ou não. Então, esse exemplo que eu dei é um indício muito forte de que essa transação é fraudulenta. Se eu tiver 10 marcações de fraude e eu tiver 1 milhão de transações liquidadas, eu vou ter 10 de 1 milhão. Isso aí já é uma informação que, quando eu jogo no motor de risco, vai me dar um score relativamente baixo. Deve ter tido algum problema pontual ali naquelas 10 transações, mas é um cliente que faz muitas transações, não deve ser uma fraude. Então, cada participante do Pix vai fazer essa avaliação. O papel do Banco Central é fornecer informação, e aí fica a critério de cada participante gerar, né, os seus algoritmos, o seu motor de risco para determinar se aquela transação específica, baseado nessas notificações de infração, tem uma alta probabilidade de ser uma fraude ou não, para eles poderem rejeitar. Essas informações que o Banco Central dá, elas são dadas em períodos, né? Então, a gente dá, por exemplo, nos últimos 3 dias, na última semana, no último mês e nos últimos 6 meses. Se não me engano, essa periodicidade. Ou seja, cada dia que vai passando, a informação vai sendo apagada também. Então, se uma pessoa teve muitas transações fraudulentas nos 3 dias anteriores, isso está registrado, quando o tempo vai passando, vai apagando a informação passada. Até para a gente não marcar uma chave, um usuário, uma conta eternamente, né? Então fica aquele período lá e já é suficiente para as instituições avaliarem se uma transação específica tem uma probabilidade elevada de ser uma fraude ou uma irregularidade em relação à regulação de PLD e financiamento de terrorismo. Mais uma vez, reforçando, tá? Ainda podem continuar mandando perguntas para o pixeventos.bcb.gov.br, pixeventos.bcb.gov.br. Vamos para a próxima, mais uma sobre automação. A pergunta ali vai também no âmbito da API de recebimento, passar para o Mourão falar mais um pouquinho sobre isso. Vem lá do Leonardo Gonzalez. Ele pergunta como vai ser a integração das software houses que desenvolvem sistemas de ponto de venda para utilizar o Pix. Essa integração será com a API dos participantes do Pix ou será direto com a API do Banco Central? Se essa integração for através da API dos participantes, elas já estão disponíveis para implementação. Então, mais um pouquinho, Moro, já falou um bocado disso, mas reforça a mensagem que chegaram algumas perguntas aqui sobre automação. Não, tá ótimo, Breno, obrigado. Obrigado, Leonardo, também pela pergunta. Tá. A API, né, do Pix, ela está sendo padronizada, então, pelo Banco Central. Então, o Banco Central está estabelecendo como é que ela vai funcionar. Os participantes, né, do Pix que quiserem prestar esse tipo de serviço vão ter que seguir, então, essa padronização estabelecida pelo Banco Central, mas o Banco Central não é ele o provedor dessa API, então, para os usuários, né, e nem, né, para soluções de automação, RP, etc., que esses usuários utilizem. Ou seja, vai ser necessário, então, que essas soluções se conectem às APIs providas aí pelos participantes do Pix. Essa API está sendo fechada, a definição da primeira versão da API, e a gente pretende que ela evolua ao longo do tempo, trazendo mais funcionalidades, mas essa primeira versão está sendo fechada, acho que agora, ainda em setembro, a gente vai ver essa API aí sendo publicada pelo BC e aí os participantes desenvolvendo essas APIs aí para vocês. E só complementando, Mourão, se vocês entrarem agora na página do Pix, no site do Banco Central, tem lá no cantinho superior direito um link para a API de recebimento, tá? Então, na versão atual, não é a versão final, mas quem trabalha já com essas aplicações já pode acompanhar, né, o desenvolvimento dessas APIs, acompanhar as discussões e já vai se preparando aí para o lançamento do Pix. Tem tanto no site do Banco Central, tem lá o link para a API estar mais em termos negociais, e se você for um desenvolvedor de fato, entra lá no GitHub do Banco Central, bota no Google, GitHub, Banco Central do Brasil, vai Pix, dúvidas e perguntas e respostas, algo do gênero, vai te levar para uma seçãozinha no GitHub, que é mantida pelo pessoal de TI do Banco Central, que está desenvolvendo a API de recebimento, e lá tem toda a especificação técnica para já fazer a implementação da API. Obviamente, como eu falei, é um trabalho ainda em desenvolvimento, mas quanto antes as pessoas
se familiarizarem ali com a linguagem, né, de desenvolvimento, mais rápido será o desenvolvimento das soluções. Deixa eu responder um aqui do Keynes Palmer Correia Mota sobre portabilidade de chave Pix, que é importante também, né? A pergunta básica, mas que é importante as pessoas entenderem. A pergunta é, uma vez cadastrado uma chave, ele consegue migrar a chave de instituição? Por exemplo, ele cadastrou CPF no banco A e quer cancelar a chave CPF no banco B e usar no banco B. Ele está perguntando se isso é possível, com que frequência, qual o tempo mínimo de permanência com a chave na instituição, uma vez cadastrado. Começando pela essa última pergunta de tempo mínimo, não existe tempo mínimo. Tá? Eu posso cadastrar a minha chave hoje, agora, neste segundo, na instituição A. No segundo seguinte, eu posso pedir uma portabilidade de chave na instituição B. Isso pode acontecer basicamente de duas formas. Digamos que, no seu exemplo, eu cadastrei o CPF na instituição, no participante do Pix A. Agora, eu posso, daqui a um segundo, mudei de ideia, não quero mais meu CPF atrelado a esse banco. Eu posso entrar no aplicativo desse banco original, posso pedir para excluir minha chave, eu excluo minha chave, e depois entro no aplicativo do meu novo banco, minha nova instituição de pagamento, e peço para registrar a chave, o CPF, agora a minha conta nessa nova instituição. Beleza, isso aqui é um caminho válido. Ou se eu nem quiser conversar com a minha instituição original, não quero conversar, o canal de atendimento dele é ruim, ele vai não vai me prestar um bom serviço, eu só preciso entrar no aplicativo da minha instituição na qual eu quero vincular a minha chave, vou ter a opção lá na parte, né, nas minhas chaves, na parte de gerenciamento de chaves, eu vou ter a opção de registrar, de excluir e de portar uma chave, aquela portabilidade de chave. É mais ou menos a mesma lógica de portabilidade de salário, portabilidade de crédito, eu vou fazer uma portabilidade de chave. Eu vou solicitar essa minha nova instituição, que aquele meu CPF que está vinculado a uma conta em outra instituição passe a ser vinculado a essa nova instituição. Então, eu não preciso nem acessar o meu aplicativo da minha instituição antiga. A partir dessa nova, eu solicito a portabilidade. Tem um processo de portabilidade que pode demorar até 7 dias, ele é todo cheio de mecanismos de segurança. Eu vou precisar receber uma comunicação da minha instituição original me perguntando se de fato eu quero confirmar aquela portabilidade para eu poder confirmar, né, para a gente minimizar a possibilidade de fraude, de roubo de chave. Então, pode ter um tempo aí maior para que essa portabilidade se concretize, mas caso eu consiga confirmar a portabilidade rapidamente no aplicativo original, isso é feito em segundos também. Então, é bem fácil, tá? Então, não tem dificuldade nenhuma na portabilidade, não tem tempo mínimo. Essa troca é saudável, estimula a competição e a gente criou toda uma série de funcionalidades que vai permitir essa troca de vínculos aí entre as instituições sem fricção nenhuma para os usuários do Pix. E só para deixar bem claro, né, Breno? Isso tudo a partir de 5 de outubro, que é quando começa o cadastro. Quando ele fala agora, ele está falando, olha, a norma permite agora, mas o agora é 5 de outubro, tá, gente? Exatamente. E a gente já está vendo, até aproveitar essa deixa do Mourão, a gente está vendo ali muito pré-cadastro de chave sendo ofertado. O pré-cadastro é um pré-cadastro, tá? Não é um consentimento. A partir de 5 de outubro, você tem que dar um novo consentimento para ter a sua chave vinculada no Pix. Não tem como vincular essa chave no Pix sem um novo consentimento a partir do dia 5 de outubro, tá? E aí, nesse período, né, de 5 de outubro, até o lançamento do Pix para toda a população, que é no dia 16 de novembro. Uma basicona aqui para você, Mourão, como usar, do Ivonildo Miranda, o que o MEI terá que providenciar para poder pagar Pix e receber Pix para seus negócios? Olha, pensando aí no MEI mesmo, se ele não tiver nada muito sofisticado, né, basicamente ele precisa disso aqui. Né? Pensando na conta que ele tem, ele pode usar o app dele para pagar e receber do Pix, lembrando que tanto o pagador quanto o recebedor do Pix vão ser informados assim que a transação for completada. Então, essa interface aqui, ela serve para a maioria dos MEIs. Tá? O que a gente está falando de API de recebimentos, aquilo ali é para alguém que tem muitas transações num período menor de tempo, ele precisa de conciliação, enfim, de uma solução mais automatizada. Mas o MEI, se quiser, ele pode usar, né, a interface lá da instituição participante do Pix na qual ele tem conta, né, e fazer e receber os Pix aqui pelo celular mesmo. Se ele tiver necessidade de uma solução mais profissional, mais comercial, de novo, vai ser aí o que os
participantes aí do mercado da software house estiverem oferecendo para ele. Mas, a princípio, basta o celular, enfim, o internet banking, como o Breno mencionou também, deve ser possível fazer também ali os pagamentos por meio do Pix. E acrescentando a própria geração do QR Code, né? Você vai conseguir gerar o QR Code ali dentro do seu telefone celular, você pode apresentar o QR Code no próprio telefone celular, você pode imprimir aquele QR Code e colocar numa plaquetinha no balcão do seu comércio, ou num cartão, ou em algum lugar, pode transformar o QR Code em papel também, se você achar melhor. Enfim, o que não falta aí é a opção de como você receber seus pagamentos. E como o Bora falou, é só ter uma conta. Tem que ter uma conta no participante de um Pix. E aí, o telefone celular vai dar toda essa facilidade. Me perdi aqui nas perguntas. Vou voltar para outra aqui de automação para você, Mourão, porque você entende mais que eu dessa parte de automação. E aqui está falando do processo de TEF, vem lá da Sofia Carvalho dos Santos, entender um pouco melhor de como o TEF, automação comercial, fará a integração com o Pix. Se há necessidade de cada participante do Pix homologar no TEF, como é que vai funcionar mais ou menos como é que a API de recebimento também se relaciona com o TEF, enfim, tentar focar um pouquinho no TEF. Tá bom. Para a gente, né, o TEF ele está naquele grupo lá de RP, de não sei o quê, ou seja, alguém que quer consumir a API do participante lá, a API de recebimentos que o participante vai disponibilizar. Essa API ela é padronizada, então, se o TEF está apto a consumir a API de um participante A, ele também está apto a consumir essa mesma API de um participante B. Isso é, de novo, como eu falei, é obrigatório para o participante que quiser ofertar esse tipo de serviços que ele oferte segundo essa API padronizada. Agora, por questão de segurança, cada participante ele pode pegar lá e exigir algum nível de homologação, porque a gente está falando aqui de acesso aos sistemas do participante. Tá? Então, o desenvolvimento ele é único e geral, mas pode ser sim que você tenha que ter uma homologação aí por participantes. Pode ser que exista alguma entidade que se resolva homologadora desse tipo de soluções e que esses participantes aceitem essa homologação por essa entidade, mas isso é uma coisa, por enquanto, se for acontecer, a ser desenvolvida pelo mercado. Tá? O que a gente tem hoje é que sim, o participante pode pedir alguma homologação para garantir a segurança dos próprios sistemas, né? Dado que ele está expondo essa API aí para consumo. Valeu, Mourão. A produção aqui tá pedindo para eu fazer a propaganda do próximo painel do Conexão Pix, aproveitar o gancho do meio, eu perdi o time aqui, mas eu faço aqui a propaganda mesmo assim. Agora, 4h30, tá? Vamos ter o segundo painel do dia. O Pix nos pequenos negócios, impulsionador de vendas. Foi o Vonildo Miranda, né, que fez essa pergunta do meio. Acompanha aí nosso próximo painel, vai ser muito legal. A Mayara, nossa colega, vai estar moderando esse painel. Vamos ter representantes do Sebrae, vamos ter o Pipoqueiro Valdir, vamos ter o pessoal da Asas e vamos ter empresários especialistas em desenvolvimento de negócios sobre o Pix nos pequenos negócios, com impulsionador de vendas, e vai ser bem focado aí nos MEIs, nos pequenos negócios, e pode ajudar bastante aí as dúvidas do pessoal que atua nesse segmento. Vou fazer uma fácil aqui para mim, sobre Pix agendado, da Bárbara Lisboa. Sobre o pagamento agendado, ela entendeu que ficará a cargo da instituição represar o pagamento e realizá-lo no dia desejado. Ela quer saber se vai ter alguma solução também do lado do Pix. Não, você entendeu certinho, Bárbara. O Pix agendado funciona assim, né? Eu agendo o Pix, a minha instituição na qual eu tenho conta, né? Eu agendei para o dia 1º de outubro, por exemplo, hoje, um Pix. A minha instituição vai segurar aquela ordem de pagamento. Quando chegar no dia 1º de outubro, ela manda para o Pix. Não vai ter nenhuma solução desenvolvida no Pix para que a ordem seja enviada no próprio dia 10 e a gente faça a liquidação no dia 1º. Então, a ideia é que sempre o participante do Pix faça a gestão desses Pix agendados e mande para a liquidação do Banco Central apenas no dia agendado pelo seu cliente. Acho que isso até simplifica o processo, né, Breno? Você imagina se ele manda, depois ele quer cancelar e o participante tem que pegar e mandar de novo para o Banco Central, olha, cancela isso aí.
eles já gerenciam isso internamente, acho que funciona bem assim. E não difere muito do que é feito hoje mesmo com a TED, as instituições que permitem você colocar a TED para um determinado dia, ela também segura e manda aqui para o Banco Central no dia lá agendado. Mais um aqui do Daniel Paes sobre o Manual de Requisitos Mínimos para o Usuário. Ele está falando aqui sobre a recomendação de apresentar nos sites de e-commerce o link URL para usuários que queiram efetuar o pagamento usando a versão web e seus bancos digitais. Ele está perguntando se será possível também de disponibilizar esses links URLs na versão do mobile. Imaginando aí que possa existir um campo nos aplicativos do banco para escrita direta do link. Vou responder essa aqui, Daniel. Essa pergunta é legal, tá? Porque a gente estava trabalhando na questão dos links, né? Para conseguir iniciar um Pix por meio de link. A gente identificou nos nossos testes, nas provas de conceito, que tinha alguns problemas de usabilidade e de segurança nessa solução. A gente está com a consulta aberta neste momento, vai até segunda-feira que vem, com os participantes do Fórum Pix, sobre o substituto desse link para a iniciação do Pix por meio do link, né? A gente tem duas opções, basicamente. É a mesma coisa do link, só que por meio de um arquivo PDF. Então, na verdade, é embutir o QR Code no arquivo PDF, e aí o aplicativo de cada participante do Pix ser capaz de identificar que aquele PDF tem um QR Code do Pix, além das propriedades do PDF, depois escanear o PDF, identificar a string ali, né, que representa o QR Code, para poder trazer as informações do payload, né, as informações representadas naquele QR Code, para o cliente poder continuar a transação. Então, essa é a primeira opção. E a segunda opção é justamente essa que você colocou. Tá? Se eu apresento pelo mobile commerce essa string, né, esse código que representa o URL, é um código bem grandão. Se eu conseguiria copiar isso no meu telefone celular, eu entraria lá no aplicativo da minha instituição, faria o login, iria no ambiente Pix e colaria num lugar específico, né, que a gente determinaria que teria que existir dentro desse aplicativo. Então, são essas duas opções para substituir o PixLinks. Uma delas, pelo menos, já estará disponível em novembro, e aí nas próximas semanas, depois que a gente avaliar as contribuições que a gente receber do mercado, né, por meio do Fórum Pix, a gente vai determinar, né, qual vai ser esse substituto, e aí vai ficar claro para todo mundo qual vai ser a solução a ser implementada para a gente viabilizar esse tipo de solução no mobile commerce, né, que vem crescendo bastante, principalmente na atual conjuntura. Mourão, passar uma para o Mourão aqui sobre a chave aleatória, que é uma das chaves Pix, né, possíveis. O José Edson Silva está perguntando se ela vai ser criada pelo participante do Pix ou pelo Banco Central. E aí ele pergunta, né, a possibilidade de haver alguma coincidência, enfim. Então Mourão, você esclarece o José Edson, por favor? Claro. José, essa chave aleatória, ela é gerada pelo próprio DICT quando o participante pede, então, para ela ser gerada. E como ela é gerada pelo próprio Banco Central, você não corre esse risco de conflito entre chaves. Então, você garante que aquela chave ali é única e só sua mesma, tá? Então, esse ponto aí, não se preocupe, está bem resolvido, não vai haver colisão de chaves aí, não. E aproveitando que você está falando de chave, Mourão, responde essa básica aqui também do Jean Carlos Hoffman. A dúvida dele é se ele pode ter duas chaves do Pix, já que ele tem conta em duas instituições diferentes. É possível? Pode sim, você pode associar várias chaves à mesma conta e chaves diferentes para contas diferentes, né? Então eu posso usar, é claro, CPF eu só tenho um, então a partir do momento que eu escolhi usar meu CPF com a instituição A, esse aí eu não uso mais. Mas, por exemplo, eu tenho mais de um e-mail. Eu tenho lá o e-mail que eu uso no trabalho, o e-mail que eu uso para ficar recebendo aquele monte de spams, o e-mail que eu uso só para coisas mais importantes. Então, eu já falei de 3 e-mails aqui. Eu podia usar cada e-mail para indicar uma conta diferente e dependendo do que eu quero, eu falo, olha, paga nesse e-mail aqui, paga naquele e-mail lá. Então, sim, né, várias chaves para uma conta, chaves distintas para contas distintas. Posso ter N. São 5, né, Breno, para uma conta, não é isso?
5 para conta de pessoa física e 20 para conta de pessoa jurídica. Para cada conta, né? Então, se ele tem conta em 2 instituições diferentes, ele pode cadastrar 5 em uma conta e outras 5 em outra conta. Só não pode ser a mesma chave para 2 contas, como você falou. Aproveitando que está falando de chave aqui também, tem uma pergunta do José Edson Silva, que ainda no contexto lá da chave aleatória, ele está perguntando se a chave aleatória também pode haver portabilidade. Nas nossas regras, a chave aleatória não se presta à portabilidade, tá? Porque ela não significa nada. São 32 algarismos e números, né? É hexadecimal. Não faz muito sentido você portar essa chave aleatória de um lugar para o outro. É mais fácil você criar uma nova chave aleatória na sua nova instituição. Não precisa nem necessariamente excluir. Assim, a chance de ter 2 chaves aleatórias iguais é desprezível, né? É praticamente igual a zero. Então, não tem nem problema de você excluir ou não excluir na original, você não precisa portar aquela chave aleatória. Você cria uma nova chave aleatória e cria seus QR Codes com base nessa chave aleatória, enfim. Então, quando não ser uma informação sensível, pessoal, a gente não está permitindo, por razões de segurança, essa portabilidade da chave aleatória. Uma pergunta aqui do Jair Capristo, da Copesf, cooperativa, que é uma cooperativa de crédito, né? Ele tá sabendo se ele pode participar do Pix, né? Para fazer e receber o Pix. Ele fala aqui que ele não tem um código de compensação no Banco Central e ele quer saber se isso vai ser simplificado para as pequenas cooperativas de crédito. Deixa eu responder essa. Já aí sim, você pode participar do Pix, você é uma cooperativa, então você provê uma conta transacional, né, para os seus cooperados. Neste momento, a janela de adesão ao Pix está fechada. A gente vai reabrir as adesões no dia 1º de dezembro. Então, é só chegar no dia 1º de dezembro, solicitar a sua adesão ao Pix. Consulta a nossa página nossa página do Pix no site do Banco Central. Lá tem todas as instruções, toda a regulamentação específica para você saber o que você precisa saber para poder aderir ao Pix, né, para a sua cooperativa poder aderir ao Pix, mas sim você pode, e aí você decide, né, se você conecta diretamente ao Pix, aos sistemas do Banco Central, ou se você usa a estrutura de algum participante direto do nosso sistema de liquidação, do SPI, para se conectar ao Pix. Você vai ter um número ISPB, tá? Então não é um código de compensação aqui que funciona, né? No Pix não existe código de compensação, não existe aquela identificação que às vezes os bancos disponibilizam para identificar no ATED. Aqui o que identifica é o ISPB, que são os 8 primeiros algarismos do CNPJ. Então todos os participantes do Pix recebem essa identificação, é isso que identifica a instituição no âmbito do Pix, e é com ela que você vai conseguir receber e fazer os Pixes para seus cooperados. Tá? Então, pode sim, a partir de 1º de dezembro, ler a regulamentação e faz o pedido para a gente e obviamente, né, tem que passar por toda a etapa de testes para poder, de fato, conseguir participar do Pix. Breno, se eu posso voltar um pouquinho naquela resposta anterior, o pessoal da produção aqui lembrou. É claro que o CPF, para ser utilizado como uma chave no Pix, né, ele tem que coincidir com o CPF do detentor daquela conta. Isso é, de novo, por uma questão de segurança, então eu não posso usar o CPF de uma pessoa para acessar a conta de outra pessoa. Você poderia ter um problema aí, né? Então, só vai poder habilitar o CPF numa conta que seja daquele CPF, tá bom? Uma última aqui para a gente finalizar, dado que a gente já está quase chegando às 16, vem do Ebert Bruno dos Santos. Quando os municípios podem aderir ao Pix e começar a cobrar impostos municipais? O Ebert pode procurar qualquer participante do Pix e ver se esse participante do Pix está, de alguma forma, já provendo essa solução para a arrecadação municipal. A gente está trabalhando com o Tesouro Nacional, né, que as taxas federais, hoje arrecadadas por meio de guia de recolhimento da União, a partir de novembro, vão começar a poder ser pagas por meio do Pix. A gente está fazendo um trabalho com outras esferas de arrecadação, inclusive no âmbito estadual, né, conversando com as secretarias estaduais de Fazenda, para viabilizar essa arrecadação de impostos estaduais. E para ser imposto municipal é mais ou menos a lógica de como funciona a empresa, né? Para uma empresa conseguir
arrecadar por meio do Pix, ela precisa ter uma conta em algum participante do Pix. Então, aí a prefeitura, né, a Secretaria de Fazenda Municipal, precisa ter uma continha em algum participante do Pix e, obviamente, aí prover soluções, né, de geração de cobrança, de conciliação. Então, isso é só ser conversado com qualquer um dos participantes do Pix. Sugeriria conversar com a instituição na qual vocês já têm relacionamento para ver se eles já estão ofertando. E aí vai depender mais dos participantes do Pix do que do Banco Central. Tá? Pelo Banco Central, sim, vocês já podem, as prefeituras municipais já podem ser um usuário do Pix. Aí depende do desenvolvimento de soluções por parte dos participantes. Ok? Acho que é isso, Mourão. Muito obrigado por sua presença. Agradecer todo mundo que nos assistiu hoje, mais uma vez, reforçando que esse Pergunte ao Banco Central estará disponível na página do YouTube do Banco Central na internet. Amanhã vamos ter a última sessão, né, desse Conexão Pix 2 sobre Pergunte ao Banco Central. Dois colegas nossos vão estar aqui amanhã, né, o Ricardo Pereira e a Janaína, respondendo mais perguntas para vocês. Então, se tiverem dúvidas, continuem assistindo, né, o Conexão Pix. Mais uma vez, 4h30 agora tem a sessão focada nos pequenos negócios, bastante interessante. Amanhã a gente tem mais dois painéis, às 10h30, às 16h30 e às 15 horas. A gente tem o terceiro dia de Pergunte ao Banco Central. Amanhã tem o pitch de soluções também, né? Não esquecer, sempre às 14 horas, já tivemos ontem, tivemos hoje, e amanhã também às 14 horas vamos ter o pitch de soluções. O pessoal aí apresenta suas soluções focadas no varejo. É isso. Muito obrigado a todos e a gente se vê aí nos próximos painéis. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Breno. Obrigado a todos.